Olá, meus amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Desta vez, amigos, resolvi fazer um vídeo em decorrência da enorme poluição que surge em nossos dias. Não só em nossos dias, mas tudo começou em tempos imemoriáveis. Nós não sabemos quando isso tudo começou. Eu estou falando daqueles profetas, aquelas pessoas que dizem que Jesus vai voltar. Eu estava aqui comigo pensando, né, como que pode existir tantos profetas, né, e mesmo assim haver pessoas que dão créditos após as supostas profecias não se cumprirem. Ou seja, vem um líder, começa a fazer cálculos, né, pega ali a calculadora, caneta, começa ali a ler a Bíblia e fala: Eureka! Jesus vai vir tal dia. E nada acontece. Pois bem, eu vou falar aqui alguns grupos que eu acho que são os mais importantes em termos de aderência. Ou seja, apesar das profecias proferidas por seus líderes, ainda assim esses grupos continuam na ativa de forma inexplicável. As pessoas, mesmo sabendo que esses camaradas inventaram, mentiram na cara dura, ainda continuam seguindo, né? Como se fosse a mais pura verdade. Eu só tenho uma palavra para isso: lavagem cerebral, lobotomia. Vamos ao que interessa. Nós todos conhecemos as testemunhas de Jeová. Hoje, sábado, dia 6/9/2014, mais precisamente às 15 para as 9 da manhã, já bateram na minha porta. É engraçado isso, né? Sábado, domingo, os dias que a gente tem para dormir um pouquinho mais tarde, eis que nós somos acordados por eles. Mas vamos ao que interessa. A profecia da Bíblia mostra que o Senhor haveria de aparecer, segundo o líder desta religião, pela segunda vez no ano de 1874. A profecia cumprida mostra, para além de qualquer dúvida, que ele apareceu no ano de 1874. A profecia cumprida é também designada por os fatos físicos. Esses fatos são indisputáveis. Todos os verdadeiros vigias estão familiarizados com esses fatos, conforme apresentados nas Escrituras e explicados na interpretação pelo servo especial do Senhor, que é nada mais, nada menos que Charles Taze Russell, como vocês podem ver na imagem. Na revista The World Tower, de 1º de novembro de 1922, na página 333, disponível em inglês, a prova é muito clara e convincente de que a segunda presença do Senhor data de 1874 e que desse tempo em diante o Senhor Jesus tem estado a juntar aqueles que fizeram um pacto com o Senhor Deus através de sacrifício. Já na Watchtower, de 15 de fevereiro de 1927, na página 54, também em inglês, diz assim: o nosso Senhor, o Rei designado, está agora presente desde outubro de 1874, segundo o testemunho dos profetas, para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E a inauguração formal do seu cargo real data de abril de 1878. E o primeiro trabalho do reino, conforme mostrado pelo nosso Senhor nas suas parábolas e profecias, o ajuntamento dos seus eleitos, está agora em progresso. Os mortos em Cristo levantar-se-ão primeiro, explicou o Senhor através do apóstolo, e a ressurreição da igreja será no momento, consequentemente o reino, conforme representado no nosso Senhor, e os santos adormecidos, já aptos e preparados e achados dignos de serem membros do seu corpo, a noiva, foi estabelecido em 1878
e a única coisa que falta fazer para estar completo é o ajuntamento no Senhor daqueles dos eleitos, que estão vivos e permanecem, cujo julgamento ainda não está completo. Bom, eu não sei como eles acreditaram que em 1878, 1874, Jesus já tinha vindo, já estava aí ajuntando seus eleitos, né, seus escolhidos, ou seja, aqueles que faziam parte do movimento. Agora no livro The Battle of Armageddon, de 1913, na página 621 a 622, Charles Russell diz o seguinte: essas explanações demonstram claramente que 1874 era o ano afirmado pelos estudantes internacionais da Bíblia para a ocorrência do segundo advento de Cristo. Porém, Rutherford, como designado dentre outros, no final de 1927 começa a divulgação para o estabelecimento no ano de 1914, com o estudo mais profundo dos escritos sagrados, das doutrinas. Ou seja, todas as datas anteriores, que são de 1874, 78, iriam culminar na vinda, na volta de Cristo corpórea, física, no ano de 1914. Mas isso não aconteceu. Então o que acontece? Eles espiritualizaram essa data, fizeram Jesus vir. Jesus veio, mas de forma espiritual, digamos assim. Alguma coisa aconteceu, mas não fisicamente. Bom, até hoje nós vemos aí pessoas que acreditam nisso, né? Fazer o quê? Não podemos fazer nada. Agora vamos para um outro grupo bastante conhecido, os Adventistas do Sétimo Dia. Embora as profecias ainda, ou melhor, quando ocorreram essas profecias da volta de Cristo, que é o segundo, o grande desapontamento, o grupo ainda ele não era formado, ele não era um grupo formalizado, tá ok? Então, por isso, vou passar para vocês aqui algumas informações. Entre 1831 e 1844, Guilherme Miller, um fazendeiro e pregador leigo batista, ex-capitão do exército da guerra de 1812, após estudar a Bíblia, lançou o Grande Despertar do Segundo Advento, o qual eventualmente se espalhou através do mundo cristão, baseado em sua própria interpretação da profecia das 2.300 tardes e manhãs, contidas no livro bíblico de Daniel 8. Miller subtraiu o número 2.300 de 457, visto que, em 457 a.C., Esdras chegou a Jerusalém para reconstruir o templo e chegou à conclusão que Jesus Cristo retornaria à Terra no ano de 1843. O ano passou e nada aconteceu. Ele e muitos de seus colaboradores, pastores de várias denominações, voltaram novamente ao estudo da Bíblia para descobrir o erro. Dentre eles, Samuel Snow chegou à conclusão da vinda de Jesus para 22 de outubro de 1844, quando foi constatado que Jesus não apareceu. Os seguidores de Miller experimentaram o que veio a se chamar o grande desapontamento. Após o desapontamento, alguns poucos reestudaram as profecias. Povo insistente, né? Não deu certo, vamos estudar de novo. Não deu certo, vamos estudar de novo. Pois bem, entenderam e passaram a crer que o santuário a que se referia o livro de Daniel era o santuário celestial. Com outros demais estudos bíblicos, é que em 1863, esta data aqui, originou-se a Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia e também
outros grupos. Então, do pequeno grupo que se recusou a desistir depois do grande desapontamento, surgiram vários líderes que construíram a base do que viria a ser a Igreja Cristã do Advento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Movimento dos Estudantes da Bíblia, entre outros. Note, meus amigos, como que surgiu a ideia, né, metafísica de Jesus ter vindo realmente no ano de 1844. Como esta ideia tomou solidez, tomou forma. Vejam o porquê a partir desta leitura aqui, desse texto aqui que eu vou ler, desse parágrafo aqui. Ian Edison, que nasceu em 1806 e morreu em 1882, foi ele que, muito desapontado, chateado, triste, na manhã de 23 de outubro de 1844, caminhando por um milharal, teve uma visão que ajudou a entender por que Jesus não havia voltado em 1844. Havia um santuário no céu e Cristo havia passado para o Santíssimo naquela data. Essa tornou-se a doutrina base da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, o juízo investigativo. Nessa visão, nesse conceito, Jesus entrou nesse Santíssimo e lá ele está analisando, está investigando o pecado de cada um, ali sentado, ó, né? Não sei como funciona, mas ele está lá. Pois bem, agora vamos a datas mais recentes, profetas dos nossos dias. Levantei pelo menos 3, tá? Vou ser bem breve para o vídeo não se tornar um vídeo muito longo. Family Radio. Harold Egbert Camping nasceu em 19 de julho de 1921. Foi proprietário e presidente de uma emissora de rádio e TV cristã chamada Family Radio e da denominação cristã de mesmo nome com base na Califórnia. No Brasil, sua sede fica em Belo Horizonte, ou ficava. Uma das marcas de Camping é sua voz profunda e marcante. Ou melhor, foi, porque o velho já não está entre nós. Foi embora em 2013, no ano passado. Bem velhinho mesmo. Muito conhecida do povo americano. Em 1992, Camping previu que Jesus iria voltar à Terra em 6 de setembro de 1994. Mas ele admitiu um erro de cálculo naquela profecia e afirmou que já desconfiava que o ano correto seria 2011. Após estudos mais acurados dos livros bíblicos, chegou à plena convicção de que a data é 21 de maio de 2011, ou melhor, a data era, né? Porque nada disso aconteceu. Eu não sei como andam os seguidores dessa Family Radio, se ainda existe, apesar de várias datas do seu fundador, que, se eu não me engano, começou em 1988 as previsões dele, tá? Os estudos dele. E nessa época houve vários debates no Orkut, eu lembro, né? Pessoas que faziam parte dessa igreja aqui, da Family Radio, apoiando de forma voraz que Jesus viria realmente nessa data, e não aconteceu nada disso. E depois, é claro, a pessoa desapareceu da mídia social do Orkut e acho que até do mundo, se duvidar. Pois bem, agora vamos para o contexto brasileiro, falar de uma das pregadoras aí, apóstola, que inclusive está em total ascendência aí, pregando até na igreja da Lagoinha, né? Trazendo algumas profecias, né? E tá aparecendo de novo aí. Pois bem, vamos lá. Valnice Milhomes. Aos 17 anos entrou no seminário de educadores cristãos em Recife, Pernambuco, e aos 23 foi nomeada a primeira missionária à África pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira,
isso em 27 de 11 de 1970. Serviu como tal em Moçambique por 13 anos, cerca de 10 dos quais como a única missionária evangélica no país, em meio ao comunismo. Depois viveu 2 anos na África do Sul, onde mergulhou num poderoso avivamento e recebeu o chamado de volta ao Brasil. Ia ter ficado lá, né? Mas fazer o quê? Pois bem, aí está a previsão. Jesus iria voltar em 2007, segundo ela. A profecia teria sido divulgada num programa televisivo antes de 6 de janeiro de 1992, data em que o pastor Paulo Romeiro, por escrito, convidou a referida pastora na época, né, ela não era apóstola ainda, para uma conversa em torno do assunto. Paulo Romeiro, falando em nome do Instituto Cristão de Pesquisas, diz possuir quase todos os seus vídeos, e a prova desta afirmativa. Aí você pode conferir os livros do pastor Paulo Romeiro, Super Crentes, editora Mundo Cristão, nas páginas 24, e Evangélicos em Cristo, nas páginas 183 até a 191. Ou ainda você pode ver com os seus próprios olhos o vídeo da profecia, que eu vou deixar na descrição, tá ok? Porque está disponível no YouTube. Agora vamos à data mais recente, a data em que Jesus pode voltar. Isso mesmo. Vou falar de outra profetisa, de outra apóstola do Brasil, Neuza Etioca. Ela nasceu em 13 de abril de 1942, é uma apóstola brasileira, fundadora e presidente do Ministério Ágape, Reconciliação. Neuza foi consagrada ao ministério apostólico em agosto de 2002. Neuza é bacharel em teologia pela Faculdade Metodista Livre, formada em pedagogia pela USP e doutora em missiologia pelo Seminário Teológico Fuller. Desde 1988, vem atuando na área de libertação, cura interior e batalha espiritual. Em carta enviada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul aos cristãos, a apóstola afirma que após assistir a um filme vendido na internet, se preocupou acerca do que seria uma nova ordem mundial, supostamente criada pelas 13 famílias mais ricas do mundo. Esses seriam os Illuminatis. Vai vendo, que junto com a ONU estariam trabalhando para acelerar a vinda do anticristo. Segundo ela, nos próximos 6 anos, teremos tempos difíceis para os cristãos, até a volta de Jesus em 2017 e 2018, quando Cristo inauguraria seu reinado do milênio. Neuza Etioca também previu que os próximos anos a eliminação de 90% da população mundial. A teoria de Neuza acerca da volta de Jesus se baseia na profecia do rabino Ben Shamuel, morto em 1217, que teria dito que 2017 seria um ano especial para Israel. Complicado, né, pessoal? Eu vou deixar na descrição também a carta que essa apóstola passou, falando sobre como ela chegou a tais conclusões assistindo a um filme, tá bom? Vou deixar na descrição. Caso queiram comentar, comentem aí, pessoal. O que vocês acharam dessas profecias, né? Desculpem o latido do cachorro. O que vocês acharam da profecia? Deixa aí nos comentários da descrição. Não esqueçam de dar aquele like no vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.